dia de muito sol, o que mais desejamos é um vento fresco para amenizar o calor, não é mesmo? Pois esse mesmo vento, que torna a temperatura mais agradável, é também uma fonte de energia, a energia eólica. Essa fonte de energia já era usada desde a antiguidade para mover as velas dos barcos e o moinho de vento, inventado para bombear água e irrigar as colheitas. Hoje, o vento é usado na produção de energia elétrica, sendo uma fonte natural e renovável. Energia inesgotável e de baixo impacto ambiental. Isso é possível através da força do vento. Mas como é que funciona a energia eólica? Quais são os seus benefícios? A energia eólica é viável economicamente? Para responder essas questões, nós estamos recebendo Everaldo Alencar Feitosa, professor da Universidade Federal de Pernambuco, PhD em Engenharia Aeronáutica e Astronáutica. Professor Everaldo, obrigado por ter atendido o nosso convite. É um prazer. E a primeira pergunta, vamos ao fundo da história. Desde quando o homem utiliza o vento como fonte de energia? Nós podemos afirmar que a humanidade utiliza energia eólica há mais de 3.000 anos, desde os persas, os chineses, principalmente para moer grãos e bombear água. Esta, eu diria, que é uma fase primitiva da energia eólica. O que nós estamos vendo hoje no planeta é uma verdadeira revolução de uso de energia com tecnologia diferente. Não é a tecnologia de bombeamento d'água. E nós podemos afirmar que esta nova tecnologia ela foi iniciada na década de 70 na Dinamarca com a crise de petróleo. Então, a partir da crise de petróleo de 1973 e 77, a Dinamarca era um país pequeno, com 6 milhões de habitantes, sem absolutamente nenhuma fonte de petróleo, e em função de suas necessidades energéticas, os fazendeiros começaram a desenvolver turbinas eólicas para gerar energia elétrica. E foi essa iniciativa pioneira, onde todos os engenheiros eram contra. É evidente que toda a revolução, o setor mais envolvido tecnologicamente, inicialmente é contra, até aquilo ser provado que é viável. Então, nós temos essas duas fases nítidas da tecnologia, uma para a utilização de moer grãos e bombeamento d'água, e a outra para a geração elétrica a partir da década de 70. E como é que funciona esse processo de produção de energia eólica? É muito simples. Praticamente o que essa nova tecnologia que nós estamos falando aqui em turbinas com 100 metros de altura e 100 metros de diâmetro. Quer dizer, em ordem de grandeza, como um edifício de 40, 50 andares e outro edifício de 40, 50 andares girando em cima dele. Então, uma turbina eólica, como nós chamamos, ela funciona com um rotor, com 3 pás, o vento bate nessas 3 pás, essas 3 pás giram e a partir daí, quando nós temos um eixo girando, nós podemos acoplar um gerador comum e como uma tecnologia idêntica ao dínamo de bicicleta antigo, e essa geração é feita de forma normal. Então, é uma tecnologia simples de ser utilizada, agora sofisticada em termos de desenvolvimento, porque uma turbina eólica, ela pega uma carona em tudo que o homem já desenvolveu para a tecnologia aeronáutica, como aviões, helicópteros e foguetes, e adapta para uma geração limpa e renovável. O que interfere diretamente na quantidade de energia formada pelo vento? Eu considero o vento uma jazida. Da mesma forma que nós exploramos petróleo ou qualquer mineral, existem as chamadas jazidas de vento. E essas jazidas de vento, o que, por exemplo, nós procuramos nas jazidas, não é necessariamente vento mais alto. Nem assim nós teríamos as melhores jazidas de vento em locais com ciclones e tufões. O que nós procuramos é o que eu chamo o vento educado e bem comportado. Então, dos locais do planeta e principalmente na região nordeste do Brasil, é onde nós temos os ventos mais educados e bem comportados. São ventos uniformes, ventos onde não existem ciclones e, a partir daí, a turbina eólica gira normalmente e gera sua energia. A gente poderia ligar isso, então, a alguns fatores como
geografia, estações do ano? Que fatores interferem nesse processo? O primeiro é o fator meteorológico global. Nós temos aqui, da mesma maneira que tivemos a descoberta do Brasil, né, com as caravelas, com os chamados ventos alísios, que na verdade os ventos alísios são chamados, é uma nomenclatura em inglês, ventos comerciais, onde favoreciam a trajetória dos navios, né, das caravelas. Então, esses ventos alísios, a nível global, eles incidem na região Nordeste com mais intensidade. Então, esse é o primeiro aspecto. É o vento a nível de planeta. Posteriormente, nós temos que procurar os locais onde existe a menor quantidade de obstáculos. Quer dizer, locais... Então, a turbina eólica ela tem que ser localizada numa jazida que ela está mais exposta aos ventos educados e bem comportados e onde não tenha essa interferência de obstáculos, árvores, prédios, como grandes cidades, etc. Professor Everaldo, em termos de equipamentos, quais são os instrumentais necessários para a produção da energia eólica? Nós estamos falando aqui em estruturas, talvez as estruturas maiores que o homem já planejou e instalou. Quer dizer, colocar uma torre de 100 metros de altura e um rotor de 100 metros de diâmetro, não existiam nem guindastes há 10, 15 anos atrás utilizados pela humanidade para isso. Então, essa revolução fez com que se pegasse uma grande carona, como eu falei anteriormente, na área aeronáutica. Quer dizer, o que é que nós temos? Nós temos como equipamento fibra de vidro com alguns componentes como fibra de carbono, utilizados em indústria aeronáutica, torres metálicas também. Então, não existe grande segredo na fabricação de turbinas e fabricação dos componentes. O segredo está mais no desenvolvimento tecnológico, na parte aerodinâmica, isto é, como projetar uma turbina com 100 metros de diâmetro, de tal forma que ela consiga aproveitar ao máximo aquela jazida de vento daquele local. Então, este aqui é o grande desafio. E o que vem a ser um parque eólico? A energia eólica é uma energia de tanto sucesso hoje no mundo que as turbinas eólicas começaram a ser colocadas em grupos. Então, o parque eólico é um conjunto de diversas turbinas, dezenas e às vezes centenas de turbinas eólicas localizadas no mesmo local. A gente poderia comparar, e que tipo de comparação a gente poderia fazer entre a energia eólica e a energia hidroelétrica? É uma questão interessante, principalmente para o Brasil, porque o Brasil é o país que mais usa energia hidrelétrica no planeta. Quer dizer, nós temos esta facilidade em função dos grandes rios e em função da construção das grandes barragens há 20, 30 anos atrás. É evidente que essas grandes barragens hoje elas seriam impossíveis de ser construídas em função da transferência de população, inundação de áreas, etc. Mas após energia hidráulica, que é uma energia praticamente no país já construída há 20, 30 anos atrás, a energia eólica é a energia mais competitiva hoje. E essas duas fontes, elas se complementam. Em outras palavras, aqui na região Nordeste, por exemplo, o que é que nós temos? Nós temos que, nos meses de menor vazão do Rio São Francisco, que são os meses de julho, agosto e setembro, são os meses onde nós temos os maiores e melhores ventos. Então, este casamento da natureza entre a energia hidráulica, a vazão dos rios e o vento, propiciam para essas duas fontes serem complementares e a região Nordeste pode ser a região do planeta com a maior quantidade de energia renovável. Nós não precisamos de petróleo, não precisamos de carvão, não precisamos de gás natural. Que coisa boa, hein? E em termos de impactos ambientais, quais são os impactos ambientais da energia eólica? Bom, aqui é importante desmistificar a energia eólica. Há 20 anos, 15 anos atrás,
Vamos a um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes para continuar falando sobre energia eólica.